Queridos amigos, irmãos, estudantes das Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, peço por gentileza nessa hora que puderem pegar aí a sua Bíblia, a Palavra de Deus, e juntos compartilharmos um texto das Escrituras Sagradas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que em breve virá buscar a sua igreja. Não sabemos o dia nem a hora, precisamos nos preparar para esse tão glorioso dia. Atos capítulo 2, eu vou começar aqui no Atos capítulo 1, e depois nós vamos para o texto de Atos capítulo 5. Então Jesus levou seus discípulos ao Monte das Oliveiras, e ali ele despediu dos seus discípulos, indo para os céus. Passou todas as instruções para que eles não saíssem de Jerusalém, até que do alto recebesse o poder do Espírito Santo, que viria sobre eles, para anunciar o Evangelho, não só em Jerusalém, mas em Samaria, na Judéia, em todos os confins da terra. Ali Jesus despede dos seus discípulos e eles continuam reunidos no cenáculo. No capítulo 2, nós vimos esse episódio. E ali ele estava unânime em oração, aguardando a promessa do Senhor, que mandaria o Consolador, que nos convenceria da justiça, do pecado e do juízo. E recebendo o poder do Espírito Santo, começou ali então a Igreja de Cristo, levando a mensagem, reunia todos os dias no templo, vendia suas propriedades e repartia um com os outros em alegria e singeleza de coração, porque eles pensavam que Jesus estaria voltando logo para buscar a sua igreja. Então nós indo para o capítulo 5, ali aconteceu um episódio que é um grande exemplo para nossas vidas. Ananias e Safira. Mas um certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher. Então, levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias: porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? Vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias não tinha obrigação nenhuma de dar alguma coisa para a igreja, mas pela sua mentira, pois a palavra do Senhor é clara, que nem um mentiroso, nem um assassino, nem um homicida, nem um sodomita, nem um feiticeiro tem parte no reino de Deus. Ele podia muito bem vender a sua propriedade, era sua, mas pela mentira ele sofreu as consequências. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que ouviram. Todos que ouviram, veio um grande temor em toda a igreja. E levantando os moços, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. Passando um espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Ela não sabia o que havia acontecido com seu marido,
Diz-lhe Pedro: diz-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse sim, portanto, confirmando a mentira do seu marido. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vocês combinaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. Logo caiu aos seus pés e expirou. E, entrando os moços, acharam-na morta e sepultaram junto ao seu marido. Queridos irmãos e amigos, a mentira é obra do maligno. O pai da mentira é Satanás. Ele mente desde o início e é o pai da mentira. E leva muitos à perdição. Muitos estão andando pelo caminho largo que leva à perdição. Muitos são os que entram por esse caminho e por essa porta. Jesus disse: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que encontram. Estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que encontram. Houve um grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram estas coisas. Porque Ananias e Safira foram punidos imediatamente por Deus? Nós sabemos que no Velho Testamento houve muitas punições que Deus castigava na hora. O Novo Testamento também tem algumas punições que aconteceu com aqueles que negavam o Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que veio buscar e salvar os que haviam se perdido. Gostaria de fazer aqui um pequeno comentário sobre esse episódio de Ananias e Safira que aconteceu logo no começo da Igreja de Cristo. Queridos irmãos e amigos, não podemos interpretar de maneira equivocada a punição fulminante aplicada por Deus a Ananias e Safira. O Senhor não seria condescendente deles, justamente no momento em que a igreja experimentava uma condição espiritual como jamais se viu outra vez na história. Consolados, habilitados e motivados e guiados pelo Espírito Santo, os cristãos da era apostólica deviam ao mundo um testemunho poderoso e convincente de que o Evangelho de Jesus Cristo era a única esperança para um mundo caído em pecado. O Evangelho de Jesus Cristo é a única esperança para esse mundo caído pelo pecado. Deus não podia permitir que a mentira e a hipocrisia maculassem a sua igreja naquele momento tão especial. Ananias e Safira viviam uma religião de fachada. Eles tentavam apresentar o que não eram, em vez de tentar ser o que devia ser como servo de Deus. Satanás usa de muitos recursos para fazer a sua obra, mas a mentira é o seu carro-chefe. Ao punir severamente o casal dissimulando, Deus procurava mostrar para a igreja que ele
queria um povo comprometido com a verdade. Caso contrário, a sua obra estava fadada ao fracasso. Ananias e Safira não foram, em momento algum, pressionados a vender a sua propriedade e muito menos pressionados a dar alguma coisa para a igreja. Eles poderiam dar o que quisessem, a igreja não estaria cobrando nada deles. Mas a mentira é obra de Satanás. Ele é o pai da mentira e eles usaram a mentira para que, através da sua bondade mentirosa, as pessoas poderiam acreditar neles. E assim a igreja de Deus começava a ser entranhada por aqueles que estavam a serviço de Satanás para destruir o evangelho da salvação, a perfeita vontade e bondade de Deus. Continuando aqui, entretanto, na tentativa de ganhar reputação e louvor entre os irmãos, como pessoas generosas, sem pagar o devido preço por isso, tornaram-se culpados de sacrilégio, que é a defraudação das coisas sagradas, as coisas santas. Se Deus não tivesse agido severamente contra o pecado de Ananias e Safira, eles teriam se tornado pessoas influentes dentro da igreja, permitindo que Satanás cumprisse por meio deles os seus malignos e propósitos. Ananias e Safira julgavam que, como podia enganar os homens, também poderia enganar a Deus. Fático engano. Cabe aqui uma reflexão. Se Deus aplicasse essa mesma medida em sua igreja hoje, quantos sobrariam? Essa é a pergunta que fica para nós. Para mim, que estou lendo esse texto, e a palavra de Deus nos alerta que nem um mentiroso, nem um assassino, nem um feiticeiro, nem um sodomita, nem um beberrão tem parte no reino de Deus. A não ser que se arrependam, a não ser que se convertam e crê naquele que deixou os céus, que despiu de toda a sua glória, de toda a sua majestade, desceu a essa terra e se tornou um homem para pagar a dívida dos nossos pecados. Os nossos pecados é tão ofensível ao Deus Todo-Poderoso, que nos criaste para o louvor da sua glória, que Ele mesmo teve que morrer para cumprir a sua justiça, e através do seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário, nós, miseráveis pecadores, fomos redimidos pelo seu sangue para ter o direito à vida eterna. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Ele vem para aplicar o juízo. Todos comparecerão ao tribunal de Cristo e serão julgados de acordo com as suas obras. O tribunal de Cristo está em Apocalipse capítulo 20. Ali ele se assentará para julgar os vivos e os mortos. Mas aqueles que o recebem como Senhor e Salvador de suas vidas e permanecem na sua palavra, esses herdarão a cidade celestial, a nova Jerusalém, que está preparada para todos aqueles que o buscam, que o amam e que vivem de acordo com a sua palavra.
Queridos irmãos e amigos, aqui fica uma grande lição para nossas vidas. Ananias e Safira não precisavam dar nada dos seus bens. Eles podiam muito bem vender a sua propriedade e ficar com seu dinheiro e com tudo que pertencia a eles. Mas na verdade nada nos pertence, tudo pertence a Deus. O pão que nos alimenta, a veste que cobre o nosso corpo, o ar que respiramos, tudo vem do Senhor, tudo vem dele, nada somos sem ele, e nossa vida aqui tem validade, mas lá com ele é vida eterna. Ele morreu para que não passássemos pela morte eterna, aquela que é a separação definitiva de Deus. A morte física, todos nós podemos passar por ela se Cristo não voltar logo. Todos passarão pela morte física, mas não pela morte eterna. Aquele que crê no Senhor, que entrega a sua vida a Ele, não sofrerá o dano da segunda morte. E o seu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. Está em Apocalipse, capítulo 3, versículos 5 e 21. Jesus disse: aquele que venceu o pecado será vestido de vestes brancas. Essas vestes simbolizam a justiça de Deus. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. No versículo 21 ele nos diz: aquele que vencer assentará comigo como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem sede, de graça receberá a água da vida. Jesus Cristo é a água da vida, é a fonte da vida. Jesus Cristo, ele é o pão vivo que desceu do céu, é o caminho, a verdade e a vida, é o leão da tribo de Judá, é a porta da entrada do céu, é a luz do mundo, ele é a estrela da manhã, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é a árvore da vida, ele é o Filho do homem, ele é a ressurreição e a vida, ele é o Criador de todo o universo, ele é o legislador e ele é o restaurador da vida. Jesus Cristo, a ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agora e para todo sempre. Amém. Se eu falo para um amigo, uma senhora, um senhor, um jovem que está ouvindo essa palavra, se essa palavra falou o seu coração, entrega hoje mesmo a sua vida a Cristo, e seu nome será escrito no livro da vida do Cordeiro. No dia do juízo, esse livro vai... Abriu-se os livros, abriu-se outro livro que é o livro da vida. E ali estão os nomes de todos aqueles que aceitaram Cristo como Senhor e Salvador e foram redimidos pelo seu precioso sangue na cruz do Calvário. Seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Mas em Apocalipse capítulo 20, no versículo 15 está escrito: aquele que nos estiver escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, juntamente com Satanás e seus anjos. Hoje a escolha é nossa. Jesus te chama: filho, filha, quero escrever o seu nome no meu livro, o livro da vida, e você vai receber de mim quando eu vier com todos os santos anjos. Está escrito em Mateus 25, 34: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Você, amigo, você, senhora, senhor, jovem, quer receber de Jesus essa palavra? Vinde benditos do meu filho, do meu Pai, receba por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Em Mateus 25, 41, ele vai dizer:
também para os bodes. As ovelhas recebem de Jesus o vinde, mas os bodes recebem: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus não preparou o lago de fogo para o homem, mas para o diabo e seus anjos. Mas muitos irão com eles, porque seguem o diabo e seus anjos. A escolha é nossa. Hoje Jesus te chama para escrever o seu nome no livro da vida e você morar na nova Jerusalém celestial que Ele preparou para todos aqueles que o buscam e o amam. Que Deus abençoe você, que tome essa decisão importantíssima da sua vida, de entregar a sua vida a Cristo e se preparar para esse tão glorioso dia. Que Deus abençoe grandiosamente sua vida. Ouviremos um louvor falando agora do Senhor Jesus Cristo, quando Ele vem buscar a sua amada e querida igreja. Filho, as portas estão abertas para você. O seu lugar ninguém vai preencher. Você não é qualquer um, é o meu herdeiro. Filho, o mundo é tão pouco pra você. Diante do que eu posso te oferecer, te amei de tal maneira que não dá pra te esquecer. Não dá, não dá. Filho, volta pra casa. Há uma festa muito linda esperando por você. Filho, volta, te amo de um jeito que ninguém sabe amar você. Filho, o teu perfume eu quero respirar, ouvir tuas confidências, te abraçar, dizer que você pode em mim confiar. Filho, eu não desisto nunca de você. Enfrento a morte pra não te perder. Meu amor é sem fronteiras pra encontrar você. Pra encontrar você. Filho, volta pra casa.
Amém. Jesus nos ama de tal maneira. A palavra do Senhor diz no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos amou de tal maneira, essa palavra não tem comparação para ela, de dar o próprio Filho para morrer pregado naquela cruz, cuspindo no rosto dele, soldado, colocaram a coroa de espinhos na sua cabeça e o sangue escorria pelo seu rosto, pelos meus e os seus pecados. Jesus ali no Getsêmani chamou 3 amigos para estar com ele. Pedro, Tiago e João pediu que eles ficassem em oração e retirou a distância de um tiro de pedra. E ali ele se coloca na agonia da sua morte, de joelho e pede: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua. E a palavra diz que o suor de Cristo se transforma em gotas de sangue que pinga pelo chão, pelos meus e os seus pecados. Jesus Cristo morreu para que nós, miseráveis pecadores, pudéssemos ter a vida eterna. Mas ele ressuscitou com poder e grande glória e voltará a segunda vez para buscar a sua amada igreja. Que Deus assim nos abençoe, que nós estejamos sempre preparados para esse tão glorioso dia. A Jesus Cristo toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agora e para todo sempre. Amém.